Olá! Hoje eu quero contar uma historinha para vocês. Na verdade, é uma historinha, não, é uma história. Uma história bíblica que se encontra num livro de Gênesis. É a história de Esaú e Jacó, tá bom? Os seus pais, eles eram gêmeos e os seus pais eram o Isaac e sua mãe Rebeca, né? Então ela estava grávida e nesse momento dessa gestação desses dois filhos, ela se sentiu incomodada e ela reclamou, ela falou, Eterno, tá um incômodo, ela acabou reclamando por um certo desconforto que estava acontecendo no seu ventre. Por quê? Porque eles estavam chutando um outro, né? E o Eterno disse para ela que estava acontecendo aquilo porque ela estava grávida de duas nações, que era Esaú e Jacó, né? Passa assim o tempo, eles cresceram, ele nasceu, cresceu, enfim. Aí o pai, Isaac, chamou Esaú. Por quê? Na verdade, o primogênito, ou primeiro, é o que leva a bênção, é o que recebe a bênção. E o primeiro era Esaú, né? O Esaú seria o primogênito. E o primogênito é o que manda. Então ele ia mandar. Ele ia receber a bênção e ele ia mandar. Jacó, a mãe, que era Rebeca, falou, ouviu a história, ouviu o pai conversando com Esaú, né? Porque o pai falou para Esaú, Esaú, vai no campo buscar um animal e faz aquela comida que só você sabe fazer, aquela comida gostosa. Você traga o animal, faça essa comida e depois traz para mim te abençoar, né? E aí a mãe, Rebeca, ouviu os dois conversando. Chegou em Jacó e falou, Jacó, eu vi a conversa do seu pai com Esaú. Ele falou para o Esaú ir no campo buscar um animal para fazer aquela comida que ele gosta, para depois abençoá-lo. Preste atenção que eu vou te falar. Você vai no campo, você busca 2 cabritos, procure os melhores e traga para me fazer a comida. Eu faço a comida do jeito que o seu pai gosta. E você leva para o seu pai, porque Isaac estava cego, ele não enxergava, é importante falar senão, né? Senão vocês não entendem, como assim? Enfim, aí ela falou, você traz os 2 cabritos que eu vou fazer a comida e você vai se passar por Esaú, assim você recebe a bênção. Aí Jacó falou, mãe, mas ele vai pensar que eu estou enganando ele porque eu sou liso e Esaú é peludo. Então ele vai desconfiar, ele vai descobrir, vai me amaldiçoar. Aí a mãe falou, não, se tiver que a maldição caia sobre mim, busque esses animais. E aí ele foi e trouxe os 2 cabritos. A mãe prepara a comida, pegou a pele do animal, colocou nas mãos e colocou na nuca para se passar por Esaú, porque Esaú era peludo, e foi buscar umas roupas boas, roupas do Esaú para colocar nele, né? E aí chegou a hora, ele foi e levou o prato para o pai. Falou, pai, está aqui o prato que o senhor pediu. Ele responde, quem tá aí? A voz é de Esaú. Aí ele responde, sou eu, Esaú. Aí ele, desconfiado, falou, chegue perto, né? Pediu para ele chegar perto, que ia dar um beijo. Aí ele chegou, quando ele chegou, a roupa, porque o cheiro da roupa era o cheiro do campo, que era o cheiro de Esaú. Ele falou, a voz é de Jacó, né? E ficou meio confuso, mas ele passou a mão, ele viu que era
né? Deu para enganar, eles enganaram, conseguiram enganar bem e passou. E aí ele recebeu a bênção. Ele comeu a comida e recebeu a bênção. Conseguiu enganar o pai. Passa-se um tempo, chega Esaú. Pai, ó, eu trouxe comida. Aí ele falou, quê? Então seu irmão me enganou? Aí na hora, Esaú chorou em prantos. Chorou muito. E disse, pai, você pode me abençoar? Ele responde que não, porque já tinha dado a bênção para o filho que ficou no lugar dele como primogênito. Passa-se um tempo, ele conheceu a Raquel, né? Gostou muito da Raquel, Jacó conheceu a Raquel, e ele se apaixona porque a Raquel era uma moça muito bonita, né? E aí ele falou para Labão, que era tio dele, Labão, eu quero a Raquel para ser minha esposa. Aí ele falou, só você tem que trabalhar 7 anos para mim. Aí ele falou, ok, eu trabalho. Aí ele trabalhou 7 anos. Chegou na hora de casar, que ele entregou, quando ele entregou a Raquel, no momento, né, no momento íntimo dele, ele falou assim, mas não é a Raquel. Essa daí não é a Raquel. Era a irmã, a caçula, né? E aí ele falou, reclamou com ele. Falou, Labão, você me enganou. Não é a Raquel. Ele falou assim, a Raquel eu não poderia dar porque a Raquel é a caçula. A gente só pode dar a primeira mais velha, né? E aí ele falou que era a Lia. Aí ele falou, então, mas eu quero a Raquel. Ele falou, você tem que trabalhar mais 7 anos para ter Raquel. Foi aí que ele trabalhou mais 7 anos e ganhou a Raquel, né? Então, olha isso. Ele enganou o pai, né? E ele foi enganado por outra pessoa, né? Pelo tio. Qual é a moral da história? Essa história, ela nos convida a acreditar em um Deus que não desiste dos indignos, dos imperfeitos, dos errados, das pessoas que falham, até porque todos nós falhamos, ou de uma forma ou de outra. Pode ser que eu não falho daquela forma, mas eu falho de outra forma, porque somos imperfeitos, porque somos seres humanos. Nós, todos seres humanos, sem exceção, há 2 lados, o lado bom e o lado ruim, né? Claro que nós temos que estar o tempo todo mortificando o lado ruim, né? Para que fique em evidência o lado bom da gente. Não é verdade? Mas o amor de Deus é realmente incondicional. Tá aí uma história nos provando que Deus, ele não nos ama apenas quando nós acertamos. Não, quando nós erramos, ele continua amando. Ele não muda, ele continua sendo o mesmo. Ele não muda. Ele não sofre sombra de variação, como eu sempre falo. Quem sofre somos nós. Hoje estamos de um jeito, amanhã estamos de outro. Deus não. Deus continua sendo o que Ele é. Onisciente, onipotente e onipresente. Né? Então, que coisa boa você levantar de manhã e saber que você tem um Deus ali cuidando de você, sabe? Amando você incondicionalmente, né? Que nossos erros possam ser a cada dia mortificado para glorificar o nome dele. Porque somente ele é digno de toda adoração, de todo respeito e de todo amor. Não é verdade? Então, que Deus abençoe você nesse dia e todos os dias. Reflita sobre isso. O que você está alimentando na sua vida? O que está conduzindo a sua vida?
né? O que você está se alimentando é o que você vai receber no futuro, né? Infelizmente, a gente planta, ou felizmente, a gente planta e a gente colhe, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.